Olá, majestades, aqui é a Janaína Monari, estamos de volta a mais um episódio da Noite pro Dia, onde nós vamos bater um papo sobre empreendedorismo, gestão, liderança. E a nossa convidada de hoje é Mônica Home Zanata. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Janaína. Fico super feliz de poder vir e dividir um pouco da nossa história, né, ao longo do tempo. Legal. Ô, Mônica, fala um pouquinho pra gente. Mônica Home Zanata, com esses sobrenomes, tem como acordar triste? Na verdade, eu falo que eu sou uma leitora, eu amo filosofia. E a relação de felicidade, acho que pouco tem a ver com sobrenomes, bens e outras coisas, né? Acho que tem muito mais, como é que eu diria, talvez desafios e expectativas atrás de um sobrenome, né? Eu falo que os sobrenomes vêm carregados de histórias, eles vêm carregados de expectativas, e eu acho que isso sim é um desafio, né? E eu acho que tem pouco a ver com a questão do acordar feliz ou não. Acho que o que compõe a nossa felicidade é a vida simples que a gente leva, é o dia a dia, viver numa casa harmoniosa, né, lógico, com todos os desafios, que é ser mãe de 3 filhos, casar, ter os seus negócios, ter seus CNPJs e os seus BOs para resolver todo dia, né? Mas é saber encontrar o equilíbrio, que é uma coisa bem difícil, né? Esse tal do equilíbrio. Muito difícil, muito falado e muito difícil. Mas eu acho que a questão de acordar triste, acordar feliz, ele pouco está relacionado com a questão do sobrenome. Acho que o sobrenome acaba trazendo muita expectativa dos outros sobre nós, mas ao mesmo tempo, eu falo que a gente vem com uma missão, né? Assim, quando a gente fala de atrelar o sobrenome aos nossos negócios, a gente tem uma responsabilidade sobre tudo aquilo que uma empresa representa numa cidade, né? De performar, de ter que ir bem, de manter uma operação saudável, de geração de emprego. E isso é uma missão que, na verdade, acho que tira mais o sono do que qualquer outra coisa. Tem que você começar sem isso, né? Ô, Mônica, mas como que foi crescer em duas, né, das famílias mais tradicionais da cidade, assim? Como que foi desde da infância, a escolha da profissão? Foi algo intuitivo seu? Foi algo estratégico? Uma pressão familiar de, Mônica, você vai fazer isso? Eu diria que eu tive o privilégio de conviver com pessoas brilhantes, né? Eu tive, desde pequenininha, a oportunidade de vivenciar cabeças iluminadas, né? Eu falo, o meu avô, né, falando um pouco da Home, era uma cabeça muito brilhante, né? Então, a gente poder assistir muito de perto, a gente é um grande privilégio. Mas junto com isso, o pessoal normalmente quando olha para as histórias acha que na verdade a gente só tem a parte bonita disso, né? Tem muito sacrifício, né? E a gente assiste de perto os sacrifícios. Então, quando eu vejo um pouco também a história, minha mãe, meus pais sempre trabalharam bastante. E hoje eu falo que eu luto muito para não viver uma vida... Eu sou uma workaholic e tento todos os dias ser um pouco menos, porque eu sou uma pessoa muito dedicada ao trabalho, muito empenhada. Para mim não é sacrifício trabalhar 12, 14 horas por dia, isso não é saudável, né? Então, assim, desde muito tempo da minha vida, eu tenho trabalhado essas questões de poder... tentar canalizar essa minha energia também para outras coisas, curte os filhos, curte a família, mas eu sou uma pessoa que acordo cedo, vou trabalhar, volto tarde para casa, trabalho bastante e para mim não tem muito limite. Eu sou uma pessoa com uma cabeça com muitas ideias e o tempo inteiro eu estou querendo criar um negócio novo, montar um outro negócio, um outro CNPJ.
Gente, é difícil. Falta abraço. Não, e o meu marido fala assim, muitas vezes, fala, amor, por favor, agora a gente só precisa dormir. E às vezes é meia-noite, eu quero falar das ideias e das coisas, mas eu assisti isso de perto, né? E eu vi... Eu falo que eu vi com os meus próprios olhos. Eu vou dar o exemplo do meu avô. Era um cara sem limite para o trabalho. Ele sempre se empenhou e se dedicou ao extremo do extremo. Uma pessoa que foi, talvez tenha dedicado sua vida ao trabalho, ao negócio e à construção do que a gente vê hoje, né? Quando a gente fala da Home com quase 100 anos de história, são 100 anos de muito trabalho, de muita relação, de muita dedicação, de muitas crises. Você pensar num negócio que tem a ciclicidade que a gente tem, né? Pelo tipo de negócio que a gente faz, ter muita resiliência, muita resiliência. E eu falo que eu vivi isso de perto, né? E eu acho que esses exemplos moldam a gente de uma forma única. Então, quando eu penso nessa questão do sobrenome, do como é vir carregado com 2 sobrenomes importantes e ter me casado com outra pessoa que também tem um negócio importante na cidade, que emprega muita gente, eu assisto de perto essa luta, essa responsabilidade. Eu falo, quando a gente tem um negócio, vou falar um pouco do meu negócio hoje, as noites são difíceis, né? As nossas noites dormidas, porque a gente não tem outra alternativa a não ser performar. A gente não tem outra alternativa, falar, eu vou trocar de emprego porque eu enchi o saco, não estou feliz. Não tem essa alternativa. A gente tem que encontrar a felicidade naquilo que a gente faz, a gente tem que encontrar um meio de performar, a gente tem que encontrar um meio de atravessar o difícil. E é isso que eu acho que eu aprendi carregando sobrenomes, sabe? De belo e de bonito... Tem uma parte, mas a gente assiste de perto o difícil, como é sobreviver ao difícil, né? Porque as pessoas, no geral, assistem aos méritos, a uma coisa, nossa, uma empresa que fatura tanto, nossa, uma empresa que emprega tantas pessoas. Ninguém enxerga o outro lado, como viver com o peso dessa responsabilidade, né? Eu, por exemplo, minha mãe, meu pai, minha mãe principalmente, teve uma vida dedicada ao trabalho. Minha mãe não tinha limite também para o trabalho. Então, me lembro que a gente saía da escola de pequeno e a gente ia para o cartório e eu tinha o Cometa Sucos, que antes não era aqui, era em outro lugar. A gente jantava muitas vezes no Cometa, tomava um suco, um lanchinho, e eles continuavam trabalhando até, sei lá, 10, 11, meia-noite. A gente estava lá e a gente brincava de datilografar, de tirar fotocópia, sabe, na máquina de xerox. A gente tirava a fotocópia do pé, da mão, enquanto eles tinham as missões para cumprir. Então, eu assisti essa vida dedicada ao trabalho desde sempre. E eu comecei a trabalhar com os meus 14 anos. E eu comecei, aí você pensa, né, Mônica, será que você precisava começar a trabalhar aos seus 14? Porque não era uma questão financeira do trabalho, mas é uma questão quase que de uma necessidade, carregada pelo exemplo. Uhum. E quando a gente assiste o exemplo tão próximo da gente, aquilo quase que faz parte de você. Então, eu comecei a trabalhar aos meus 14 e fui mãe aos 16. Eu comecei na minha vida tudo cedo. E aí veio, acho que uma outra responsabilidade na minha vida, que foi a responsabilidade, aí sim, de ter que ser independente, porque eu tinha uma outra vida que dependia de mim. E eu não podia contar, e eu contei muito, né, com os meus pais, mas eu não podia depender dos meus pais a vida inteira, né? Então, eu comecei a minha vida dedicada ao trabalho desde muito cedo. Porque eu também tinha uma outra pessoa que me exigia essa maturidade que você não tem aos seus 16 anos. E me apaixonei pelo trabalho, me apaixonei. E aí a sua outra pergunta, quando você me fala se foi uma pressão ou não, eu comecei a trabalhar no cartório. E aí, lá eu comecei aos meus 14 e tudo, e era um tanto mais confortável, né? Talvez quando a gente trabalha com pai e mãe,
Meu pai falava, ai não, Mônica, você tem a prova hoje, não vai estudar, vai estudar, você não precisa vir trabalhar. Eu falava, não, a gente tem um compromisso, né? E eu sempre assisti esse compromisso. E para um pai, quando vê uma filha nova trabalhando, ele também quer poupar. Que eu acho que a gente tem essa questão das gerações que a gente tenta poupar os filhos, mas ao mesmo tempo eu sentia muito essa obrigação da responsabilidade e do que eu tinha de missão para cumprir. Aí, quando eu decido fazer faculdade, eu sempre gostei muito da parte criativa, né? Bom, como uma boa aquariana, a cabeça não para, a gente vai... eu falo que é uma cabeça que não tem limites também, nem para criatividade, nem para coisas novas. E aí fui fazer arquitetura. E fiz um ano de arquitetura e, assim, teria me dado bem. Mas durante esse meu ano de arquitetura, eu fiz vários projetos de empresas, do que fazer, de coisas novas. E me lembro de uma das ideias que era montar uma empresa de revestimento cerâmico, que nunca existiu, tá? Sumiu da sua biografia. Não, nem nunca existiu, mas ela existiu, talvez que foi o meu despertar. Eu fiz todo um plano de negócio sem nunca ter tido a experiência de fazer um plano de negócio, de como seria esse negócio, do que eu teria que investir, de que equipamento eu teria que ter. E aí, quando eu me deparei com aquele plano de negócio, eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Eu falei, acho que eu estou na profissão errada, eu quero fazer negócio. E fui fazer administração. Quando eu mudo para administração, né, foi tudo tranquilo em casa, né, eles me apoiaram na minha decisão, mas eu decido sair do cartório e trabalhar na home. Nesse momento que eu faço essa decisão, meus pais falam assim para mim, não, Mônica, aqui você consegue ter mais liberdade, mais tempo para fazer suas coisas. Eu falei, mas eu não estou procurando isso. Eu quero poder me desenvolver, eu quero poder contribuir e quero poder aprender também. E mando o meu currículo para RH. Eu não faço as vias contrárias, né? Falar, não, ó, gente, eu estou querendo uma vaga. Eu mando o meu currículo para RH e falo, ó, o dia que surgir uma oportunidade, lembrem que eu estou disposta a aprender. Aí passou-se um tempo, próximo de virar o ano, de começar um ano, eu começo a trabalhar não me recordo se janeiro, pós-férias ou fevereiro, mas eles me chamam para uma entrevista. Então eu vou para uma entrevista. Eu sou da área do RH, eu imagino a situação da pessoa lá mesmo. E eu fui para uma entrevista. Nossa, e agora o que eu faço? Foi basicamente isso. E eu fui para essa entrevista, e aí eles me chamaram para trabalhar. E na época, eu fui fazer um programa de estágio de meio período, né? Eu estudava cedo, só que aí eu estudava em Campinas e eu falei, gente, não vou ter tempo de conseguir chegar e ser pontual no trabalho. Aí eu mudo minha faculdade de Campinas para Piracicaba, porque aqui acabava às 11, lá acabava quase 1h, para dar tempo de chegar, almoçar, me trocar e estar no trabalho pontualmente. E faço um trabalho de... rodei ali a empresa em alguns departamentos e quando eu chego na área de mercado externo, eu me apaixono. Eu sou uma pessoa que eu amo vender, né? Amo vender. Eu sou uma pessoa muito voltada a pessoas. E quando eu encontro essa área do mercado externo, que tinha a parte de vendas, mas toda essa parte de gestão das filiais fora do país... E eu me encantei, eu falei, esse é o meu lugar no mundo. E por lá eu fiquei por 15 anos dentro desse... Passei por outras áreas, depois eu fui para a parte de projeto, depois eu fiquei responsável pelas filiais fora do país. Tinha uma vida maluca, eu ficava mais de 150 dias fora de casa por ano, né? E essa questão nunca foi uma questão dentro de casa. Meu marido... é um santo. Ou ele estava dando graças a Deus. E ele... É um segredo, talvez, né? Talvez um segredo. Nunca se sabe, né? Mas ele nunca questionou. Mas eu trabalhei nessa época que você acha que estava no mercado externo, eu trabalhei também. Tive uma passagem pela Home também. Trabalhei 13 anos lá. Então, por isso que eu pergunto, assim, como que foi, né? Ser criada, assim, nessa família, porque... você, efetivamente, mas eu me considero sido criada pelas indústrias home também, porque eu ia fazer 16 anos
E eu fiquei 13 anos lá, então moldou assim toda as minhas competências, o caráter, enfim, essa questão do compromisso. E a gente vê isso lá na empresa muito forte, né? A exigência. Então, é fantástico, assim, porque hoje eu consigo trabalhar, eu falo que 90% das minhas experiências, assim, eu aprendi lá, né? A base foi lá, de educação, respeito e, claro, teve toda uma base familiar, mas, assim, de como trabalhar isso fora de casa, né? Num ambiente corporativo, então, tudo isso eu aprendi lá. Eu falo que a Home é uma grande escola em tudo, né? E quando a gente tem uma empresa que é praticamente centenária, a gente tem processos muito bem construídos, uma dinâmica meio que validada pelo tempo, né? Então, quando a gente se insere nessa empresa, a gente contribui muito, mas a empresa contribui muito para o nosso crescimento pessoal e profissional, né? Eu falo que o que eu trouxe de bagagem desses 15 anos que eu fiquei na operação, porque eu continuo na empresa na parte do conselho e alguns comitês, mas essa bagagem que eu recebi, ninguém tira. E aí um pouquinho dessa questão dos sobrenomes também, eu acho que o que define a gente muito é o que a gente faz com o que a gente recebe, né? Porque você pode receber ali um sobrenome e não fazer nada com isso. E aquilo ter pouca importância na sua construção para a comunidade, para a sociedade, para com o mundo. E pessoal mesmo, né? E pessoal, né? Então, o que você faz com o que você recebe? Eu acho que é isso que acaba moldando a gente de verdade, sabe? E a questão da burlesque, como que veio, assim, como que surgiu? Bom, a burlesque, ela surge... Eu sou uma pessoa que tem 1 milhão de ideias, 1 milhão de desejos e vontades. Não, se você pegar o meu celular, eu tenho vontade de mostrar a minha listinha de negócios novos. Deve ter uns 20 itens. Você pode vender isso. Eu sou uma pessoa que amo empreender e que quero, só que eu falei que agora eu só quero ter sócio, porque não dá mais para fazer sozinha. Depois a gente entra nesse tópico de não fazer mais sozinha, mas quando chega um momento da minha carreira... que eu ficava muito tempo fora de casa, né? Então foram muitos anos, passando quase metade do ano fora, fazia uns 80 voos por ano, passava muito tempo fora do país e não, acho que não só por isso, porque dentro de casa isso nunca foi uma questão. A única vez que a minha filha me questionou, eu falei, filha, a gente tem X pessoas lá fora que dependem da gente performar bem. E a mamãe precisa estar lá fora para poder ajudar com que as coisas aconteçam. Ela nunca mais me questionou. Eu sei que pode ter sido difícil para ela essa ausência dentro de casa, mas era um propósito. E eu falo que os propósitos fazem toda a diferença. Ter esta clareza dentro de casa do que nos move e da importância do que a gente faz, né? Mas teve um pulsar ali muito grande por montar um negócio próprio e sentir como era começar do zero, porque o conforto talvez na permanência, né? E eu não fui atrás do conforto. E o meu marido é do têxtil, né? E eu falei, como que eu posso usar os meios que eu tenho, as experiências que eu tenho, a experiência do que ele tem no setor e o que eu poderia montar, porque negócios são negócios. Se você for ver minha listinha com 20 negócios, são negócios muito distintos. Eu gosto de fazer negócio. Então, a burlesque, ela surge de uma oportunidade. Ele fala, Mônica, isso aqui é muito legal, eu tô vendo bastante gente dar certo com isso. Eu adoro, né, porque eu adoro a parte criativa. Se a gente pensar um pouco no meu início da parte profissional, quando eu vou fazer arquitetura, eu gosto do que é bonito, eu gosto do processo criativo. Eu falei, eu acho que isso faz sentido. E aí eu fui pesquisando, eu falei, não, quero montar uma marca, mas eu gosto de produzir. Para mim não fazia sentido ter um negócio que eu comprasse e revendesse. Eu queria produzir. Então eu falei, vamos criar algo onde eu possa produzir, agregar valor, levar um pouco dessa identidade do que eu acredito como produto. Do zero mesmo, assim.
nesse pulsar interno, esse despertar do empreendedorismo, que eu falei, não, chegou minha hora de montar um negócio. E não foi fácil, né? O papel aceita tudo. Isso é uma coisa que eu posso falar para quem quer empreender, é isso. O que a gente põe na planilha do Excel nos ajuda a direcionar, mas as coisas acontecem diferente, a dinâmica da vida é outra. Quando eu monto o meu negócio, o país passa por... Eu monto em 2014 e depois a gente vem passando por sucessivas crises no país, né? Então, para quem tem um negócio consolidado é difícil, para quem está começando é ainda mais difícil, mais desafiador. Então, foram momentos de erros, acertos, aprendizados, mas o que eu assisti na minha infância sobre a resiliência, sobre não desistir, sobre ser difícil e saber que é difícil e saber ultrapassar o difícil, moldou a minha carreira, ou a minha carreira não, esse meu viés empreendedor. É o que me fez, hoje a gente está com 12 anos de burlesque, e eu acho que essa construção pessoal é o que me permitiu, porque não foi fácil. Não, e não é fácil, né? Para quem que é fácil, gente? Para quem é fácil empreender no Brasil? Então, tudo que tá lá, a marca é sua e vocês produzem? A gente produz, a gente desenvolve, tem uma parte autoral linda, né? A gente tem time, né? E eu falo que a gente vai aprendendo com a vida que a gente não constrói nada sozinho, né? Se não fosse o meu time junto com a gente, comigo... a burlesque não existiria, ou ela seria um pedacinho só, e ela ainda é pequenininha, mas se não fosse meu time que desenvolve, meu time que produz, meu time que vende, e meu time que cuida de back-office, eu não conseguiria fazer isso sozinha. Então, eu costumo dizer que a empresa... Não existe entidade burlesque, né? Como não existe entidade home ou Canativa ou qualquer outra. São pessoas, né? São as pessoas que movem o negócio, são as pessoas que constroem. E aí sim a gente tem que pensar nessa questão da liderança. Como é que a gente move as pessoas? Como as pessoas percebem o propósito? Como as pessoas se sentem parte daquilo? Né? E aí eu acho que é uma outra questão de como a gente movimenta as pessoas em torno do negócio. Mas a burlesque é essa construção desse time que faz acontecer. E você falou muito de erros, fracassos, né? Do papel aceita tudo. Teve um grande erro, um grande fracasso que mudou a sua visão do empreendedorismo? Assim? Oi, desculpa. A gente erra muito. Erra, porque a gente erra, né? Mas eu acho que o erro molda a gente, né? Então, sortudos os que se permitem errar, sortudos os que aprendem com o erro, né? Porque a vida do empreendedor, do empresário no Brasil é uma vida de quem toma risco, se arrisca. E a gente, quando está na zona de conforto, a gente vai no confortável. Sim. E a gente, quando precisa performar, a gente toma certos riscos. E não quer dizer que eu acertei sempre. Quer dizer que eu errei algumas vezes. E quer dizer que eu talvez tenha aprendido com os erros. E quer dizer que a velocidade com que a gente reage ao erro diz muito sobre a sua capacidade de gestão, né? Saber que a gente vai errar, saber que o nosso time vai errar. Para mim, o mais difícil é essa coisa do controle, né? Eu sou uma pessoa que eu luto todos os dias para não ser controladora, porque como essência eu sou uma fazedora, né? Eu vou, faço. Deixar sair na frente da pessoa. Eu sou uma pessoa hiperativa, sou uma pessoa resolvedora de coisas. Então, daqui que eu tomo, daqui que eu faço, daqui que eu resolvo. Só que se a gente faz isso, nosso time nunca vai errar, né? Então, a gente não cresce. E aí a gente tem um time infantilizado porque ele vai sempre te perguntar como que ele tem que reagir, como ele tem que fazer. Então, permitir com que o outro erre, né? Porque não é só o nosso erro, é permitir que o outro erre também. E fazer com que ele também aprenda com o erro, que ele também reaja rápido ao erro e que ele também se sinta... não é confortável em errar, mas ele se sinta amparado pelo seu líder,
porque ele fez o melhor que ele podia. A gente tem que ter o compromisso de fazer aquilo que a gente entende como certo. Porque você não cai naquela do esconder também, claro, né? Ah, vou esconder isso aqui pra Mônica não eu ver. tive uma pessoa no meu time, na Home, que era uma pessoa muito querida e que eu carrego comigo, assim, na minha história pessoal, mas ela era um cisquinho e ela começou como guardinha mirim e a coisa foi andando e eu falava assim, resolve, decida, e ela tinha essa coisa dessa tomar pra ela, então ela chegava muitas vezes e falava assim, deu ruim, deu ruim, e aí a gente resolvia junto, ela sempre vinha com uma solução pro que deu ruim, então permitir com que o time faça o melhor, naquela percepção, no teu lugar eu faria o quê? Né? Se põe no lugar do outro. Como é que você faria nessa situação? Olha para a empresa, se os valores corporativos são bem claros, né? Se a gente tem bem definido o que importa e o que preza para ela naquela companhia, a gente facilmente vai saber que decisão tomar. Isso não quer dizer que a gente está livre do erro, né? E poder amparar o time. Acho que isso também muda muito. Mas sobre um erro específico, acho que é difícil eu dizer um erro. Acho que eu errei muito, graças a Deus. Foram os erros que moldaram, foram os erros que me permitiram avançar, né? Ninguém cresce na zona de conforto. Então, a gente tem que se permitir poder errar. Eu acho que foram diversos... Acho que nenhum erro muito grave, mas diversos erros menores que moldaram também a minha capacidade de gestão. Ô, Mônica, falando de liderança, né, hoje é um desafio aí você vê no país, né, a liderança hoje dentro de casa é difícil, imagina, de uma companhia ou de uma empresa, né? Qual seria o estilo de liderança da Mônica hoje? E por que você aderiu a esse estilo? É uma pergunta difícil, né, da gente responder porque é um pouco como as pessoas te percebem, né, o estilo de liderar, né. Seria mais fácil a gente perguntar para o nosso time como é que eles veem essa liderança. E eu espero que o meu time perceba uma liderança de uma pessoa muito dinâmica, autêntica. Eu prezo muito pela autenticidade, pela verdade, porque se a gente tem um líder autêntico, né, que preza pela verdade consigo mesmo e com os valores da empresa, a gente tem uma clareza naquela condução, né? Mas eu diria, eu sou uma fazedora, né? Eu espero que as pessoas olhem para essa dinâmica de liderança como uma pessoa participativa, presente. Eu sou uma pessoa muito presente e eu tenho que tomar cuidado com essa presença, porque essa presença muitas vezes inibe o outro de fazer, né? Porque tem uma presença dominante ali, né? Presente, dominante, autêntica, e muitas vezes isso pode ter um fator inibidor ali do time. Ai, será que ela vai gostar se eu fizer isso? Será né? que ela faria desse jeito? Né? E às vezes você acaba não anulando, mas você acaba fazendo com que o seu time tenha um pouco menos de... não sei se é presença a palavra, mas se sinta... competente, né? E eu tento o tempo inteiro dar esse espaço para que façam, sabe? Mesmo que errem. E gosto muito de pessoas autênticas e as pessoas que falam de verdade aquilo que elas acreditam. Eu tenho no meu time gente que às vezes a gente vai aprovar um negócio e fala, o que você achou disso? Ai, péssimo. Eu falo, que bom, verbalizem mesmo. Não tá bom, não gostei. E essa liberdade de dizer se gostou ou não gostou, porque depois o que a gente vai fazer com aquilo é uma decisão corporativa. Sim. Né? Mas ter a liberdade, ter o espaço para dizer, para poder expressar. Então eu gostaria que as pessoas sentissem essa presença e essa autenticidade e queria muito que elas se sentissem livres para poder serem o que elas são como essência e se sentirem seguras para dizer do que elas gostam e que não gostam, mesmo tendo uma liderança muito presente, né? Que elas não se escondam atrás dessa presença intensa ali na gestão diária.
E você faz muitas coisas, né, Mônica? Que você falou já de algumas, mas também tem o Empreendelas. O que seria isso? Que ideia? De onde surgiu? Onde vivem? Como fazem? É ótimo, né? Eu falo que minha vida hoje é uma loucura. Hoje são 5 CNPJs, um conselho em Campinas na área da saúde, o conselho na Home, vários comitês, tanto nessa empresa da área da saúde quanto na Home, comitês seja de gente, seja estratégico, seja financeiro. Aí tem a BUR, com todas as demandas que a BUR tem, desde compra, desenvolvimento, produção, gestão das lojas. Hoje, a Física, Santa Bárbara, Americana, Piracicaba, São Paulo, o atacado que a gente atende o Brasil todo. E com 1000 projetos que eu tenho aqui que eu quero fazer acontecer. Tem várias ideias acontecendo em paralelo. Só que eu falei que eu preciso de sócio hoje. Porque não dá para fazer sozinha. Eu preciso de sócios para as outras coisas, para a gente poder ter tempo de implementar tudo aquilo que a gente quer. E tem a gente legal do lado para construir junto. E em paralelo, tem um monte de outros sonhos, né? Eu, por exemplo, eu já vou falar do Empreendelas, mas eu amo ler e encontro o tempo da minha leitura. Essas últimas semanas tem sido muito difícil, esse tempo da leitura, que eu ando fisicamente muito cansada. Mas eu paro para ler entre 11 e meia-noite, né? Depois que eu fiz todas as atividades com as crianças, eu paro para ler, e eu amo ler filosofia, e eu curto. Aí surgiu o tal do Clube do Livro da BUR, que é um novo projeto também. Por quê? Porque eu sinto falta das pessoas hoje encontrarem um tempo para leitura, e para aquela leitura que não é um livro de autoajuda. É aquela leitura que faz o despertar do seu pensamento. Não quero fórmula pronta. Não venha me apresentar 8 passos de ser eficaz, 5 fórmulas de ser feliz. Não existe isso. Quero que as pessoas possam se descobrir, possam ler, possam ir para uma literatura clássica, ir para enfim, tantas coisas. Então, esse Clube da Leitura, ele surge para a gente tentar levar esse despertar. Nós fizemos o encontro do Clube do Livro nesse sábado, que foi uma literatura russa, um Dostoiévski, super introdutório, que é o Noites Brancas, foi maravilhoso. Então, são projetos que acontecem em paralelo. O Empreendelas, ele surge na pandemia, né? Então, a gente tem um grupo de amigas que tem negócios na cidade, e durante a pandemia a gente se sentiu desamparada, ninguém sabia o que ia acontecer, ou como ia fazer, ou se ia dar bom, se não ia dar bom. E aí a gente se encontra e fala assim, vamos ajudar uma outra? E esse projeto sai nessa intenção da gente poder se apoiar. E a coisa vai tomando forma, porque as pessoas falavam, mas o que é esse tal de Empreendelas? Eu também quero participar. Eu falei, e aí, esse grupo, a gente fala assim, vamos, em paralelo, né? Eu recebi muito pela minha história familiar. Eu tive contato com muita gente brilhante, onde eu pude me inspirar, construir a minha história, me dar força para empreender, me dar coragem para errar, me dar coragem para enfrentar. Eu falei, então, a gente junta, fala, e se a gente levar esse exemplo para mais mulheres, né? Para que a gente possa carregar mais gente junto com a gente. E aí começam a surgir os encontros. Não o ano passado, aliás, o ano passado a gente acabou reunindo talvez mais de 1000 mulheres ao longo dos ciclos que a gente fez de palestras. Então, todos os encontros tinham um intuito principal de conhecimento. E depois, lógico, tinha uma socialização, porque as mulheres também têm que aprender a fazer um networking. Eu falo que os homens têm muitos hobbies, né? Então, eles se encontram para jogar futebol, eles se encontram para tomar uma cervejinha, eles se encontram para um monte de coisas. As mulheres têm aquela obrigação pós-trabalho da casa e dos filhos. Então, elas pouco se permitem os hobbies, então pouco fazem um networking, pouco socializam. E a socialização é não uma socialização interesseira. Sim. Mas uma genuína, né? Que eu possa conhecer o que a outra pessoa faz e que eu possa ser cliente dela, ela possa ser minha cliente. E a gente possa
se ajudar ao longo do processo, né? Quando a gente tem uma base que inspira a gente a ser diferente, a gente tem exemplos, a gente segue por esses exemplos. Quando a gente tem uma base feminina pouco expressiva em cargos de liderança, em posições políticas, a gente tem uma base menor onde a gente possa se inspirar e se sentir capazes, né? A falar, isso não é para mim. Veja, não tem mulheres lá. Então, aquela pessoa não se sente capaz porque ela não tem exemplos de que aquilo possa dar certo. Então, ela se esconde atrás do medo e ela guarda o sonho dela, o projeto dela. Então, esse projeto do Empreendelas, ele é muito maior do que qualquer projeto. Ele é muito genuíno, né? Eu estava, inclusive, falando com as meninas, né, do grupo. Esse ano a gente não fez encontro nenhum, porque a gente está tão tomada pelas demandas diárias e tem sido cada vez mais difícil fazer gestão. A economia não está das melhores, então a gente tem colocado muita energia nos nossos negócios, tipo das 7 da manhã às 7 da noite, e pouco sobra tempo para a gente poder pensar em reunir mais gente, porque tem toda um preparo para que essas coisas aconteçam, né? Para que a gente possa mover as pessoas, para que a gente possa gerar uma experiência interessante, para que a gente possa levar um conteúdo que seja relevante, mas o projeto do Empreendelas, que é esse projeto que englobam outras meninas junto comigo, ele é um projeto lindo, né? Que a gente precisa, inclusive, dar uma força para poder retomar ele, porque as pessoas, quando a gente se encontra, elas falam, e quando vai ter o próximo encontro do Empreendelas? E normalmente são quantos encontros por ano? A gente fez uma série de encontros maiores, que levaram 300 pessoas, encontros um pouco menores, normalmente era em torno de 120, 150 mulheres por encontro, mas foram vários, e com temas variados, sobre estratégia, sobre vendas, sobre comunicação, sobre postura, sobre... foram vários encontros, mas o propósito que move o projeto, ele é lindo. A gente está precisando de tempo para poder retomar ele com mais força. Esse ano a gente não fez, a gente faz agora a gente está organizando ainda, é uma surpresa agora para o final do ano, mas a gente tem uma leve retomada dele de uma forma mais discreta ainda esse ano. Mas o ano passado a gente teve uma série de encontros. Esse ano a gente precisou dar uma respirada para dar conta dos outros pratinhos. Ô, Mônica, e é um grupo fechado? Como que funciona? Eu quero participar. Como que a pessoa faz? Nós somos super inclusivas. A gente tem um grupo, né? Um grupo de WhatsApp para onde a gente comunica essas atividades, mas é um grupo super aberto. A gente quer que mais pessoas se juntem, né? Tudo que a gente mais quer é poder levar a mensagem para mais mulheres. Então, é muito inclusivo. Não é panelinha fechada aqui. Não é fechadinho. Porque tem os grupinhos, né? Que são mais fechadinhos, assim. Mônica, muito legal, sua trajetória, né, é muito inspiradora, assim, e eu gostaria que você deixasse um recado para as mulheres que pensam em empreender, e muitas vezes já tem isso, igual você falou, né, que você fez o projeto da sua empresa lá no começo, né, de cerâmica, e ficou na gaveta, e muitas mulheres têm isso, né, e não consegue tirar dessa gavetinha, tirar desse papel, por conta das outras questões, né, de casa, compromisso, filhos, não consegue sair dessa bolha aí. Eu gostaria que você desse um conselho ou trouxesse uma mensagem para essas mulheres. Eu diria que a gente tem que começar e que a gente vai errar e que elas não se frustrem com esses erros iniciais e que elas tenham resiliência para superar estes erros e para entender que é um processo, né? Para que as coisas possam acontecer, muito difícil vai estar, muitas coisas difíceis, né? A palavra do difícil estará presente durante essa trajetória. Então, a gente tem que saber digerir o difícil. Tem uma expressão que os gaúchos falam bastante, que é comer o boi aos bifes, né? Que nada mais é do que dividir o bolo em pedaços e a gente fazer a digestão daqueles pedacinhos, uma coisa de cada vez, sabe? A gente
tá pronta para enfrentar esse difícil, para priorizar o que é prioridade, que a gente permita também, como que eu diria, atravessar o fracasso muitas vezes, porque eu vou falar isso pessoal, né? Muitas coisas a gente não quer fracassar perante o outro. Então, esse receio de fracassar perante o outro, perante a sociedade, perante o lugar onde você abre seu negócio, te impede muitas vezes de começar um negócio, né? Porque você não quer expor... E abrir um negócio, empreender é um risco, né? Eu acho que a gente tem que fazer ele de forma organizada, o mais estruturada possível, mas saber que falhar também faz parte. Quando eu pego a história da minha família, eu vejo que a gente deu ruim várias vezes antes de dar certo. A gente pega a história do meu bisavô, ele quebrou, depois roubaram, depois veio a guerra, depois cada momento da história teve um difícil, muito difícil, que ele teve que recomeçar. Então essa disponibilidade para o recomeço tem que existir quando a gente quer empreender, né? Então a gente tem que estar disponível para isso, tem que estar menos preocupada com o outro e mais preocupada com aquilo que está dentro da gente, ser autêntico, ser verdadeiro. E lembrar que gestão, né, quando a gente for gerir alguma coisa, é processo e pessoas. Né? Não importa o que você faça, não importa que tipo de negócio você tenha. O Abílio Diniz sempre falou isso e eu admiro muito, porque você pode ter negócios muito distintos. No fim, se você tiver processos estruturados e as pessoas certas nos lugares certos, a sua chance de fracassar ela é menor. Então, acho que tenham coragem, saibam que começar, às vezes o ótimo é inimigo do bom. Comecem, se permitam. E ajustem esse percurso ao longo da história. A Burlesque é um exemplo disso. Tiveram vários erros ao longo do trajeto. Tiveram vários acertos durante o trajeto. Mas teve uma velocidade de corrigir esses erros de percurso ao longo dessa história. E teve muita resiliência. Muita resiliência. Porque muitas vezes você fala assim, gente, não quero mais isso. Mas depois você acorda no outro dia e fala, não, isso aqui... Eu vou fazer acontecer, sabe? Essa disponibilidade de fazer acontecer. De não desistir. De não desistir. Ô, Monique, tem algum ritual que você pratica durante o dia para manter essa motivação? Eu sou uma pessoa que eu diria, talvez sem diagnóstico, muito hiperativa. Já acorda. Meu ritual é acordar. Eu acordo com bastante disposição, eu tenho uma atividade diária eu sou uma pessoa multitasking, eu faço muitas atividades ao mesmo tempo. Não sei o quanto isso é bom, o quanto isso é ruim, porque a gente precisa, em determinados momentos, de ter foco para que as coisas possam acontecer. Então, eu também luto um pouco contra esse meu instinto multitarefa, para que eu tenha momentos de focar naquilo que eu preciso focar para que as coisas possam ter começo, meio e fim. Mas eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, muito disciplinada. Então, vou dar um exemplo do exercício físico. Quando eu fiz os meus 40, eu falei que eu precisava, né, ter uma velhice saudável, né? Levantar, não é só corpo, é ter uma velhice que a gente possa se permitir ter liberdade e autonomia. A liberdade para mim é muito importante. Então, a liberdade, ela vem com a sua autonomia de fazer as coisas. Então, o exercício, a musculação, pode ser chata, é chata mesmo. Mas eu faço ela 5 a 6 vezes por semana, né? Eu normalmente permito falhar um dia na semana. Ontem eu não fui, por exemplo, porque eu saí de Campinas tarde, eu resolvi não ir. Mas para isso, eu tenho que ir hoje, eu tenho que ir sexta, eu tenho que ir sábado, eu tenho que ir domingo. E não quer dizer... O sofá convida muito mais a gente para ficar no sofá. Né? Você olha para o sofazão em casa, as crianças brincando, o marido fazendo um lanchinho, a chuvinha lá fora, você fala assim, ai gente, tudo que eu quero é sofá. Mas quando a gente tem uma rotina definida e a disciplina, porque a disciplina molda também. Por que os atletas de alta performance têm alta performance? Porque eles são disciplinados. Então a disciplina, ela constrói pessoas que entregam resultado. Então, ter esta disciplina. Então, eu me empenho muito para ter essa disciplina.
e me empenho muito para conseguir ter foco com essas minhas multitarefas ao longo do dia. E o exercício me salva. Me deixa exausta fisicamente, mas me salva a cabeça. Aquele momento eu não penso em problema, eu não penso em nada. Eu só tenho que pensar em dar conta de carregar aquele peso, em respirar certo, em estar com a postura adequada. Então, assim, me desliga de tudo. Então, o exercício para mim hoje é o que me ajuda a enfrentar essa dinâmica de 1000 coisas no dia. Ô, Mônica, e agora assim, na questão dos filhos, né? Como que você trabalha essa base da educação para passar isso para eles, né? Tirando o exemplo, claro, que é o 90%, eu acho, mas como que você trabalha para passar essa questão da resiliência, do compromisso, da disciplina? Você, assim como eu, somos... Agora, gente, eu falei aqui, a Janaína está de 35 semanas e está aqui firme e forte, guerreira, com força para a gente enfrentar as coisas mesmo. A gente sabe que a maternidade não é fácil, a gente sabe que fazer a gestação de um filho também não é fácil, demanda muito da gente, mas nós somos... eu falo que o poder da mulher é maravilhoso, não só de fazer a gestação de um filho, porque quando eu vejo uma criança nascendo com unha, cabelo, eu falo, meu, como é possível tudo isso dentro da nossa barriga? Mas quando a gente tem 3 filhas meninas, né, que nem agora as suas 3 Marias, as minhas meninas em casa, eu falo que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Porque a gente precisa fazer com que essas meninas tenham esse senso de autonomia, liberdade, mas ao mesmo tempo que elas se sintam livres, mas elas se sintam responsáveis pelas responsabilidades que elas têm ao longo da trajetória da vida delas, né? Então, eu tento em casa fazer com que elas tomem decisões pequenas, participem de coisas pequenas, né? Para que elas sintam esse poder da decisão, do quanto decidir também é difícil. Porque quando a gente decide, a gente sempre abre mão de outra coisa, né? Todo sim é um monte de outros nãos. Inclusive de desagradar o outro, né? Inclusive de desagradar o outro. E a gente se sentir segura em poder dizer sim para quando a gente precisa dizer sim e entender que esse sim são vários nãos para outras coisas. E eu quero que as minhas meninas, elas sejam... que elas tenham liberdade, mas que elas tenham autonomia sobre suas próprias vidas. Então, eu incentivo muito elas a que estudem, que tenham uma profissão, que sejam independentes, né, para que elas possam decidir o futuro delas como elas entenderem adequado, né? Eu quero fazer isso. Então, a liberdade, ela vem com a sua autonomia de fazer as coisas, né? Eu me sinto pronta, eu me sinto segura, eu sou capaz de fazer isso sozinha. E eu acho que esses ensinamentos, eles vêm ao longo da vida, nas pequenas atividades, quando você incentiva um filho a fazer tal coisa sozinho, né? E para as meninas, eu acho que isso tem um peso ainda maior, né? Pela sociedade, pela estrutura social que a gente vive, onde as mulheres têm mudado, né? Mas a gente ainda... Eu recebo muita mensagem no meu WhatsApp falando muitas vezes assim, Mônica, me admira você sendo a única mulher fazendo tal coisa. Me chateia, porque eu não quero ser a única mulher fazendo aquela coisa. Eu queria que tivessem outras mulheres, mas eu preciso que essas mulheres também se sintam seguras para estarem em determinadas posições. Porque não é só colocar também porque é mulher, né? Exato, eu não acredito nisso, mas é um combinado de coisas, né? Sim. Elas têm que estar preparadas. Eu acho que as mulheres têm se preparado muito hoje para ocuparem uma posição diferente, né? Para terem mais espaço, né? Mas eu percebo que para as minhas meninas, né, em casa, né, falando um pouco da criação delas, eu me empenho muito para que elas possam tomar decisões pequenas e entenderem o peso dessas decisões. Incentivo muito ao estudo,
A Marina, que é a minha mais velha, já está com 28, já se formou médica. Quando era pequena, foi dar aula de inglês. Quando era pequena, ela era monitora de festa infantil. Inclusive, várias pessoas falavam, Mônica, mas por que sua filha está de monitora não sei aonde? Eu falei para ela aprender. Aprender que é difícil ganhar dinheiro. Aprender o valor das coisas. Hierarquia, né? Hierarquia. A regra. Tem que chegar a tal hora, não adianta estar cansada, porque o seu horário de expediente acaba a tal horário. Tem alguém te esperando. Então, tem toda... O trabalho ensina muito, né? O trabalho ensina demais. E ela teve essa experiência de pequena, passando por essas pequenas atividades, mas que também vão ensinando e moldando. Mas a gente tem uma missão com essas nossas meninas no mundo. Com certeza. Ô, Mônica, falando de legado, né? Principalmente a Home tem muitos legados, né? Assim, ao longo da história. Qual que seria o legado que a Mônica gostaria de deixar? Eu quero poder levar mais gente junto comigo, né? Eu falo isso muito das mulheres. Eu quero poder, de alguma forma, impactar essas mulheres ao meu redor, para que elas se sintam mais seguras, mais prontas, mais preparadas. Eu quero poder... Se a gente conseguir, de uma forma bem simples, movimentar as pessoas ao nosso redor para uma perspectiva melhor de vida, já é um legado maravilhoso. Então, acho que se eu puder levar mais gente junto comigo na vida, né? Não é só no trabalho, né? Como mãe, como empreendedora, como empresária, como num líder, conselho, né? Como líder, num conselho de administração, né? Que hoje eu também faço parte, eu falo que é um trabalho muito, muito interessante, né? Que é a gente poder, diante do topo de uma organização, prezar por aquilo que realmente importa em termos de pilares fundamentais, valores, e pensar na perpetuidade dos negócios. Então, se de alguma forma a gente puder impactar as pessoas que estão ao nosso redor, né, com um exemplo, isso já é maravilhoso. Maravilha, Mônica. Então, nós estamos chegando ao final agora. Eu gostaria de te agradecer por ter vindo, por ter participado, né? Você que é tão ocupada, faz tantas coisas. Agradeço aí, em nome do SB Notícias, de você estar aqui nessa manhã para bater esse papo gostoso com a gente. Eu que agradeço. Fico super feliz de poder dividir um pouquinho, né, dessa história. Agradeço o convite. E é isso, que a gente tenha mais oportunidades de poder fazer essa troca tão gostosa. Maravilha, obrigada, viu? Obrigada. Maravilha, pessoal. Então, chegamos ao fim de mais um episódio da Noite pro Dia. Então, nos segue nas redes sociais, no YouTube, TV SB Notícias, e nos acompanhe também no Instagram, @portal_SB_Notícias, para acompanhar aí as notícias da cidade e da região. Espero que vocês tenham gostado desse papo, tanto quanto a gente, e até o próximo episódio.